Vou convidá-los para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre o templo. Marcos, capítulo 11. Vou pedir para você deixar aberto aí, que nós vamos caminhar por alguns versos também. E eu queria ler a princípio do versículo 1 até o versículo de número 10. Marcos 11, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazer isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Amém até aí. O capítulo 11 aqui do Evangelho de Marcos vai tratar de alguns assuntos que são muito importantes para a nossa vida de comunhão com Deus e também de busca de transformação através da ação do Espírito Santo. Quando nós lemos o capítulo de número 11, nós temos como foco principal a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. A gente conhece bem esse texto, conhece bem a história, né? Inclusive no calendário cristão nós temos o Domingo de Ramos, né? Que comemora essa entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Nós vemos aqui uma recepção pública de Jesus, e era comum isso era típico da cultura judaica. Quando reis entravam, quando havia a recepção de alguma figura ilustre, o povo se reunia nas ruas, e essa figura importante entrava na cidade, recebendo homenagens da população. Era comum isso acontecer. Só que as pessoas entravam a cavalo, né? Era um cavalão bonito, bem cuidado, e essas pessoas eram recebidas. Entretanto, Jesus entrou na cidade montado num jumentinho, né? Em vez de entrar num cavalo, ele entrou montado em um jumento. Lógico que isso tudo foi preparado para que o povo pudesse saber que estava se cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia, vai lá em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias 9:9. Alguém lê para a gente Zacarias 9:9? Tem mais um pouquinho. Amém, muito obrigado, viu? Então, lá no livro do profeta Zacarias, houve uma profecia, e nessa profecia foi dito que o rei, o justo, o Salvador, ele viria montado em um jumento, na cria de uma jumenta. Então, quando Jesus envia os seus discípulos para buscar o jumentinho e prepará-lo para que Jesus pudesse entrar na cidade de Jerusalém, Jesus já estava permitindo à população que visse que de fato ele era o rei prometido, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Por isso que ele vem montado em um jumento. E isto mostra Jesus como um rei diferente dos outros reis que já haviam governado naquela época. Sem dúvida, a população conhecia muitos reis poderosos que passaram pela história. A história ela é marcada por personagens que exercem poder, né? Não só
nas terras de Israel, mas em toda a circunvizinhança ali, havia domínios, havia governos, havia poderes, né? A Babilônia exerceu poder, a Assíria, muitas nações. E ali então eles conheciam várias figuras, mas Jesus se apresenta como um rei diferente. Ele não é semelhante ao rei humano, a um governador humano. Jesus, a gente sabe que ele é o rei dos reis. E uma das figuras que nós vemos para a pessoa de Jesus está lá em Apocalipse. Eu vou pedir para você abrir lá também hoje. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e versículo 6. Alguém lê para a gente esses dois versos, por favor? Amém, obrigado, Zoli. Olha só, nesses dois versos, nós temos a apresentação de quem é Cristo como rei. O versículo 5, quando fala não chores, fala da pessoa de Jesus como leão da tribo de Judá, o leão. Quando você pensa num leão, imagina o que você pensa como característica de um leão. Brabo, forte. Não é não? Um leão. Você vai lá no leão, fala que belezinha, né? Não é assim? Você vai lá e fala, ai, vem cá, come um bifezinho. Né? Um leão. Ele fala de Jesus como um leão, da tribo de Judá que venceu para abrir o livro. Daí no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Quando você olha para um cordeiro, a sua percepção é diferente da de um leão, não é? Se você sair aqui no meio da rua, você está andando, você fala assim, olha ali do lado um cordeiro, aí você vai do outro lado de um leão, para que lado você vai? Caminho que você toma. O cordeiro já é uma figura dócil, já é uma figura que demonstra fragilidade, é totalmente diferente. Quando nós falamos sobre Jesus como rei, e a gente lê aqui no livro do Apocalipse essas duas metáforas a respeito da pessoa de Jesus, como leão e como cordeiro, como tendo sido morto, nós vemos quem é Jesus como rei. Por quê? Porque na pessoa de Jesus, enquanto Deus, enquanto rei, há esse paradoxo. Ou seja, ele tem a majestade de um leão, mas tem a humildade de um cordeiro. É os dois lados. Ele é majestoso, poderoso, mas é humilde. Ele é justo, uma justiça plena, mas quando você olha para ele também como cordeiro, você vê graça, você vê misericórdia. Você olha para a figura de um leão, você vê um Deus soberano na pessoa de Jesus, mas você olha para a figura de um cordeiro, você vê um Deus submisso à vontade do Pai. Você olha para a pessoa de Jesus como leão, e ele tem autodependência, ou seja, ele é o próprio Deus encarnado. Mas ao mesmo tempo você olha para ele e ele está totalmente dependente da figura do Pai. Há uma mistura, há um paradoxo aí entre a figura do leão e a figura do cordeiro. E só Jesus consegue vivenciar isso de maneira plena e perfeita. Um Deus que se revela e se mostra ao povo entrando como um rei nas ruas de Jerusalém, mas montado num jumento e não num grande cavalo. Alguém que tem todo o poder, mas que ao mesmo tempo não exige para si todo o poder que ele tem. E essa figura de Jesus como rei,
ela é importante para que a gente consiga prosseguir nos demais versículos. Olha só, versículo 11 e 12 aqui do capítulo 11 de Marcos. Agora volta lá para Marcos, que a gente vai entrar sobre o que Jesus faz no templo, quando ele chega ao templo. Todo mundo voltou aí, Marcos? Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão aí, viu, gente, que o microfone está aqui. Marcos 11, versículo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, olha só, Jesus chegou em Jerusalém, foi no templo, viu tudo, já era tarde, aí ele pegou e saiu com os discípulos para Betânia. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aí Jesus agora vai voltar com os discípulos para o templo, tá bom? Então Jesus chegou em Jerusalém, foi no templo, deu uma observada, viu o que estava acontecendo, pegou os discípulos, foi para Betânia, dormiram, agora eles estão voltando para o templo em Jerusalém. Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora eu quero ler do versículo 15 ao 18, para depois a gente voltar nesses versos do 12 ao 14, tá bom? 15 ao 18. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhes tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Até aí. Eu li do versículo 12 até o versículo 18, porque eu quero, nesse primeiro momento, falar desses demais versos, antes da gente voltar para o verso 18, para o verso 12, perdão, em que Jesus fala a respeito da figueira que não daria mais frutos. Ele vai, nesse momento em que ele chega no templo, ele vai expulsar os que vendiam e compravam naquele lugar, ele vai virar a mesa dos cambistas. Havia no templo um grande pátio. O templo, ele era construído com espaços diferentes até você chegar no espaço principal, que era o Santo dos Santos, o lugar do sacrifício. E logo na entrada do templo, você tinha o grande pátio onde a maior parte das pessoas ficavam, porque os gentios, quem não era judeu, não podia entrar no pátio dos judeus, só podia ficar nesse grande pátio, que era o pátio das nações, né? Ali era o conhecido como o pátio dos gentios. Era a maior parte, porque acabava tendo mais pessoas, mas era naquele lugar também em que o povo começou a transformar no lugar de transações comerciais. Então, quando a pessoa entrava no templo, ficava no pátio dos gentios, e ali no pátio dos gentios era comprado os animais para sacrificar, era trocada a moeda. Então havia a casa da moeda, né? Porque quem vinha de outros lugares, trazia uma moeda diferente, tinha que fazer a troca para poder comprar na moeda dos judeus e tudo mais, e isso era realizado ali. Então, naquele pátio em que os negócios aconteciam, era o lugar em que os gentios tinham que adorar a Deus. Então imagine, alguém saía de uma nação, de uma terra, ia porque cria no Deus dos judeus, para adorar a Deus, aí eles podiam no máximo ficar ali no pátio maior, no pátio dos gentios, e enquanto um estava tentando orar, um estava adorando, o outro estava de joelho dobrado lá, falando com Deus Yahvé, do lado tinha um: olha a pomba, pomba 2 denários, ele estava fazendo negócio, entendeu? Era exatamente isso, era um mercado no meio do pátio da adoração, porque ali era um pátio de adoração. É como se você entrasse num templo de uma igreja, e enquanto eu estou pregando, o louvor tocando, tivesse alguém no canto ali: olha aqui, gente, compra, promoção. Eu não sei se eles faziam promoção naquela época, né?
Judeu nunca sabe. Então, eles estavam fazendo seus negócios. E Jesus, ao entrar ali, então, ele se indigna com aquilo. Mas para os judeus, num primeiro momento, eles ficam assustados com aquilo que Jesus está fazendo. Por quê? Porque havia um ditado, uma crença, na verdade, popular, na época deles, de que quando o Messias, o prometido de Deus, viesse, ele iria botar para fora todos os gentios. Que uma das compreensões dos judeus é que o Messias ia trazer para eles uma libertação política, uma libertação enquanto nação. Então, a forma de libertá-los como nação e torná-los independentes era fazer com que os estrangeiros fossem expulsos e voltassem cada um para sua terra e deixassem eles em paz. Essa era a compreensão. Mas aí vem Jesus, e o que Jesus faz ali naquele momento? Jesus institui a ordem para que os gentios possam adorar de maneira pacífica, de maneira tranquila, porque não tem como se adorar no meio do mercado. Não tem como você ficar em atitude de reflexão no meio de uma barulheira daquela, no meio daquelas vendas. Então Jesus, ele faz o quê? Ele purifica o templo para os gentios. Essa é a ação de Jesus aqui nesses versos. Quando ele expulsa os que vendiam e compravam, ele derruba as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, e ele vai dizer, olha, está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, para todas as nações, ou seja, todos os povos poderão vir aqui e adorar a Deus. Ele vai na contramão do que os judeus esperavam e queriam, e ele inclusive fala algo pesado para eles: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Ele fala, olha, vocês têm transformado esse lugar em algo que não é para ser, de fato, no que vocês estão tornando. Então ele desafia aqui o sistema religioso como um todo. Ele fala, ó, não é assim que é para ser, é para que todos venham, adorem, busquem, se consagrem, tenham sua vida diante de Deus, né? Então esse foi uma ação de Jesus em relação ao templo. Por que que Jesus tem tanta preocupação com aquele ambiente de adoração e de busca? E aí nós vamos entrar em algo que é histórico, mas que ao mesmo tempo tem um significado importante que vai se concretizar com a pessoa de Jesus. O primeiro lugar de adoração que houve, o primeiro santuário, vou chamá-lo assim, foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um santuário, ou seja, era um lugar de adoração. Deus formou o homem, formou a mulher, e os dois adoravam a Deus naquele lugar. Era um lugar de adoração. Entretanto, a gente sabe que o ser humano pecou, desobedeceu a Deus, certo? Aí, diante do pecado, vêm as consequências. Quando a gente erra, sempre tem consequência, não é assim? Errou, tem consequência, não tem jeito, né? Você desobedeceu, tem consequência. Você fez uma coisa errada, não tem como fugir das consequências. E Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedeceram. O que Deus fez? Falou, ó, aqui vocês não vão poder ficar mais, né? E eles tiveram que sair do jardim. Quando eles saíram do jardim, o que Deus colocou na porta do jardim? Quem lembra? 2 anjos, com uma espada flamejante nas mãos. Não é isso que o texto bíblico diz? Olha lá, Gênesis 3:24. Põe para nós aí, Deus. Gênesis 3:24. Alguém lê para nós? Amém. Olha só, Deus colocou querubins com espada, aqui nessa tradução, tá, que se revolvia, uma espada flamejante. Ele colocou. Por que ele colocou? Porque Adão e Eva não poderiam voltar ali sem serem feridos pela espada como consequência
do pecado que eles cometeram, lugar de adoração. Mas a pergunta que vai surgir, e que vai ser algo que vai passar por toda a literatura bíblica, é como que pode o ser humano, o homem e a mulher, voltar ao lugar de comunhão com Deus, visto que o primeiro santuário, aonde está a árvore da vida, agora tem anjos com espadas flamejantes. Como que o ser humano pode voltar a se relacionar com Deus como acontecia com Adão e Eva? A solução que nós vemos nas Escrituras, temporária, vem através da construção do tabernáculo e do templo. O tabernáculo, num primeiro momento, que era uma estrutura de lugar de culto móvel, porque o pessoal ia montando o tabernáculo no deserto à medida que eles iam caminhando, e posteriormente o templo, que foi construído no reinado, no governo de Salomão. Nós temos o tabernáculo e depois nós temos o templo, e em ambos, tanto no tabernáculo quanto no templo, havia um local que era chamado de Santo dos Santos, que era o local do sacrifício, o local em que um dia por ano, chamado dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia o sacrifício. Por quê? Porque era preciso derramamento de sangue para que houvesse o perdão dos pecados. Havia algo, inclusive pedagógico aí, ensinando a respeito da necessidade do sacrifício. E mesmo assim, com essa caminhada, através do sacrifício anual, através do pedido de perdão, os profetas continuavam anunciando que a glória de Deus um dia inundaria toda a terra, ou seja, que o povo voltaria a ter uma comunhão plena com Deus, que Deus voltaria a ter uma comunhão com a humanidade, com o povo, e o povo continuou caminhando. Mas a pergunta que permanece: como que o ser humano passaria pelos querubins com a espada flamejante? Como? De que forma? De que forma? Aí então, nós vemos, abra sua Bíblia, lá em Isaías 53, versículo 8. Isaías, deixa eu abrir a minha aqui também. Uma profecia, Isaías 53, verso 8. Isso, 53, 8. Foi ele ferido. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. João, no livro do Apocalipse, como nós lemos no capítulo 5, ele tem a visão do cordeiro que foi ferido, do cordeiro que foi imolado. Lá no livro do profeta Isaías, a profecia é de que ele seria ferido por causa do pecado do povo. O que nós encontramos na literatura bíblica e na revelação de Deus é que a espada feriu o corpo de Jesus. Não de maneira literal, no sentido de que a forma como Jesus foi morto, mas no sentido de que o preço do pecado da humanidade encontrou em Jesus o sacrifício preciso. Jesus foi a vítima da espada flamejante para o perdão dos nossos pecados. A espada feriu o corpo de Jesus e ao mesmo tempo a espada feriu a si mesma, ou seja, quando Deus colocou os anjos com a espada flamejante e essa espada feriu a pessoa, o corpo de Jesus, o ser humano pôde retornar a ter comunhão íntima com Deus. Por isso que no dia da morte de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 38, o texto diz que o véu dos santos se rasgou, se rompeu de fora a fora,
Por que o véu se rompeu? Porque agora o ser humano, através da morte, do sacrifício de Jesus, tem comunhão com Deus. Volta a poder ter essa intimidade profunda que se perdeu desde a desobediência de Adão e Eva no jardim. O véu se rompeu. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus se sacrificou. Jesus se entregou. Quando nós olhamos para o templo, quando nós olhamos para o tabernáculo, quando nós olhamos para esses símbolos que foram usados para que as pessoas pudessem ter comunhão com Deus, pudessem ter esse relacionamento com Deus, e nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos que tudo aquilo era sombra de uma comunhão real e profunda com Deus. Era necessário, sim, um sacrifício, e Jesus pagou pelo sacrifício. Quando nós voltamos para o texto, nós vamos encontrar a figura da figueira aqui. E ainda assim, seguindo essa lógica de que Jesus se sacrificou por nós, se sacrificou pelo seu povo, aí vem a importância desse texto da figueira sem fruto. Porque Jesus vai 2 vezes no templo, né? Ele vai no templo com os discípulos, mas está tarde, ele vai para Betânia, dorme em Betânia, aí quando ele vai voltar no dia seguinte, ele se depara com a figueira. E ele vai falar da figueira para ensinar os seus discípulos. As figueiras do Oriente Médio, elas davam 2 frutos, 2 tipos de frutos. E isso é importante você saber, para que você consiga entender um pouco melhor esses versos aqui. Por quê? Porque antes da figueira dar o figo mesmo, né, que é próprio dela, quando elas começavam a florir, ou começavam a dar suas folhas, né, elas produziam alguns nódulos muito pequenos, mas muito gostosos de comer. Não era o fruto do figo ainda, mas eram os nódulos. E as pessoas comiam esses nódulos. Então, quando a figueira começava a ter as suas folhas revigoradas, era sinal de que os nódulos já estavam presentes. Então, as pessoas comiam esses nódulos. E eles eram gostosos, né, diz os pesquisadores, que eles eram muito gostosos. Só que quando Jesus chega na figueira, que já está cheia de folhas, ela não tem nódulos. E se ela não tem nódulos, é porque com certeza a árvore está doente. É como qualquer outro fruto. Se você vê lá, eu não sou muito conhecedor de frutos, mas vamos supor, um pé de goiaba. Às vezes o pé de goiaba está bonito, você vai ver goiaba, cadê a goiaba? Não tem goiaba. Por que não tem goiaba? Se é um pé de goiaba. Com certeza o pé está doente, ou faltando algum nutriente, ou ele já produziu tudo que tinha produzido, tem que ser arrancado, né? Já não vai produzir mais, já é um pé condenado, né? Já não tem condições. E quando Jesus vai à figueira, e a figueira está cheia de folhas, ela tinha que ter os nódulos, mas ela não tinha. A figueira já estava condenada. Era uma figueira que apresentava à distância ser saudável, mas que de fato estava doente. Parecia uma árvore boa, mas não dava mais frutos. Jabuticaba acontece isso, pé de jabuticaba? A Ivone gosta de comer saca assim de jabuticaba, né? Ouvi falar. A Ivone, você pensa que o pé está ruim, é que ela passou 5 minutos antes, acabou com o pé. Comeu tudo. Então Jesus, ele vê, e quando ele vê que não tem, ele fala o que ele diz aqui no versículo 13: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus está usando o pé de figo, a figueira, como uma metáfora para falar a respeito da religiosidade da sua época. Por quê? Porque o propósito dele é mostrar que às vezes por fora pode ter uma aparência muito bonita, boa, mas pode não estar produzindo fruto nenhum. E aí quando ele chega no templo,
ele vira a mesa dos cambistas, mostrando de maneira pública o que ele tinha ensinado através de uma metáfora para os seus discípulos alguns minutos antes, de que não adiantava nada o sistema religioso se de fato as pessoas não estivessem com o coração voltado para Deus e buscando-o com sinceridade. Jesus está trabalhando aqui com a ideia da imagem e da essência. Os verdadeiros discípulos de Deus, os verdadeiros discípulos de Cristo dão frutos. Se não der frutos, é só aparência. Está condenado. Precisa de tratamento. Nós, como discípulos de Jesus, nós somos falhos, mas nós precisamos estar num processo de mudança dando frutos. Nós temos fragilidades, o que é natural da natureza humana, mas nós precisamos estar num processo em que a nossa vida esteja sendo transformada e os frutos sejam vistos, e os frutos sejam produzidos. Essa ação de Jesus mostra a necessidade dos frutos. Um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que confia em Deus, vai tendo a sua vida transformada porque dá frutos. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida transformada. São os frutos. Então suponhamos que alguém diz, não, eu ouvi o Evangelho de Jesus, entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou cristão, agora eu amo Jesus. Só que eu tenho uma dificuldade. Deixa eu pensar numa dificuldade aqui. Qual que eu uso? Oh, meu Deus. Bom, vou usar o do perdão. Eu não consigo perdoar, tenho dificuldade de perdoar os outros. A pessoa às vezes do coração amargurado, né? Aí a pessoa sempre pega bronca dos outros, pega bronca de um, pega bronca do outro. Aí vai para a igreja, né? Entrega a vida para Jesus, pelo menos diz que entrega. É lógico que essa pessoa vai continuar lutando contra as feridas, não é? Vai continuar, não tem jeito. Só que precisa ter transformação. Uma luta para liberar perdão, uma batalha para conseguir perdoar um, às vezes perdoar o outro, e caminhando. Agora se a pessoa vai e fala assim, não, eu sou assim mesmo, não vou perdoar ninguém, não quero saber. Onde está o fruto? O fruto da transformação. Pessoa impaciente. Você já conviveu com gente impaciente? Não é nosso caso aqui, né? Lógico. Graças a Deus. Pessoa que não tem paciência para nada, não tem paciência com ninguém. Tolerância zero, né? Ela está sempre irritada. Aí ela entrega a vida para Jesus. Está certo, a pessoa não vai se tornar a flor, né, do jardim, de um dia para a noite. Ah, eu era irritada, agora sou uma belezinha, né? Mas ela tem que ir buscando em Deus transformação. Respirar fundo. Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai. Né? E se controlando. Um dia perde a cabeça, mas no outro dia se controla. Um dia recai, o outro dia consegue vencer. É a transformação que vai acontecendo. É mudança de vida, são os frutos. Quando nós estamos em Cristo, nós vamos dando frutos. Deus vai moldando o nosso coração. Porque senão, se nós formos a mesma pessoa, no sentido de não sermos transformados nos nossos erros, nos nossos pecados, o que Jesus tem mudado em nós? E é isso que Jesus está apontando para o sistema religioso dos judeus. Dizendo a toda uma estrutura, toda uma teoria, mas isso aí é como a figueira. Tem um monte de folha. Mas na hora que a gente vai pegar os frutos, cadê? Não tem um. Está condenado. Olha como Jesus vai na ferida, né? É necessário transformação. E aí então, nós encontramos nessas palavras de Jesus algo que mexe para que nós não tenhamos o que eu vou chamar aqui, até anotei, de religiosidade superficial. Religiosidade superficial. Quando a gente fala isso, o que vem na sua cabeça? Religiosidade superficial. É possível ter religiosidade superficial? É possível. Não é certo, mas é possível. Né? Não é certo, mas é possível. É possível alguém... Ninguém engana Deus. Isso aí. Deus conhece o coração. Deus sabe o fruto.
conseguir até financiamento. Paga depois. Ô, Du, vou até contar um negócio aqui. Teve uma época em que pastores tinham muita credibilidade, né? Ah, sou pastor, então beleza, tal. Quando eu fui estudar no seminário, lá em Londrina, no Paraná, a gente ia abrir, tipo um crédito, conseguir um cartão lá do supermercado, essas coisas todas, para poder estudar e facilitar o pagamento das compras. Naquela época já começou uma crise com os pastores. Por quê? Igrejas cristãs evangélicas começou a ter aos montes, né? Começou esse negócio de racha daqui, abre ali, racha daqui, abre lá, racha daqui, abre lá, e começou a ter pastores que eram formados, pastores que se auto-intitulavam pastor, né? A pessoa chegava aqui e falava, não concordei com o Alex, eu sou pastor agora também, vou abrir a minha. Aconteceu isso e não aconteceu pouco, a gente sabe disso, né? Até hoje acontece, né? Fala, não, a partir de agora eu sou bispo, não sei o quê, sou apóstolo, e abrindo as igrejas, as comunidades. E começou a ter muito calote de pastor, muito calote. Pessoas endividadas que não pagavam, etc. E aí, naquela época, quando a gente foi fazer, se a gente falava, não, eu estudo teologia, estou fazendo para ser pastor. Não, para pastor a gente não, a gente ouviu isso, para pastor nós não fazemos crédito. Né? E aconteceu muito, né? Por quê? Porque de fato houve esse problema, e por causa do comportamento de alguns, se torna ainda mais no mercado, né? No mercado você não consegue fazer muitas essas coisas, né? De separar. Mas é difícil, e é um problema mesmo, gravíssimo, né? Porque às vezes a pessoa, ela se declara religiosa, mas infelizmente o comportamento não se adequa. Não significa que a pessoa vai ser perfeita, mas a gente sabe a diferença entre perfeição e integridade, né? Inclusive, na verdade, a ideia que o pessoal tem é das outras que estão na mídia, né? Que se torna mais conhecida. Salvador? Uhum. Tadinho do Gerson. É difícil, gente. Fica exposto. Figura. É difícil, viu? Tem que ficar o resto da vida. Ó, tô precisando trocar o meu também. Gente, mas é necessário que nós tenhamos frutos. É a ação de Deus que promove o fruto. E qual que é a mudança? Todos nós precisamos dar frutos. Então, no nosso relacionamento familiar, a gente precisa dar fruto, né? Estou em Cristo. E como anda minha família? Como anda meu comportamento como pai, como marido,
eu entreguei minha vida a Cristo, como é que está meu relacionamento com os meus vizinhos? Né? Frutos é a mudança do coração. E Jesus vai fazendo essa mudança, né? Jesus vai transformando a nossa vida. E por isso que quando nós ouvimos do Evangelho de Jesus, isso exige de nós uma resposta, a de entrega ou a de rejeição do Evangelho. Mas não tem como deixar Jesus na periferia da vida. Não tem como ficar meio que no Evangelho do meio do caminho, sabe aquele negócio de... Ou Jesus é Senhor da nossa vida, ou nós somos senhores da nossa vida. Ou seguimos o Evangelho de Jesus, ou seguimos os nossos próprios anseios e pensamentos. Não tem como. Para haver frutos na nossa vida, é necessário uma entrega total. Caso contrário, nós não veremos o fruto. As pessoas podem se tornar religiosas, de maneira superficial, ou seja, fazer um rito. Eu vou lá, né? Tem pessoas que vão, inclusive, nas denominações delas, às vezes só em datas especiais, né, assim. Não, agora é sexta-feira da paixão, eu vou. Né? Não, agora chegou o período da quaresma, agora não... Uma vez por ano. Se é no Natal. Quando ia? Uma vez por ano. E acho que está tudo certo. Está certo. Fiz minha parte esse ano. Que Deus nos ajude, né, para que nós não caiamos na superficialidade religiosa. Porque esse é um perigo para qualquer um. Para qualquer um. Que nós possamos ter comunhão real, profunda com Deus. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, primeiramente quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, por tudo que possamos fazer, aprender e a praticar, e sermos alertados da necessidade de termos uma vida realmente digna perante Ti. Por isso, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nos dás hoje. Agora, Senhor, eu quero agradecer pela vida da Célia. Quero agradecer pelo seu ministério, sua vida, sua família, pelas bênçãos que ela distribuiu através da sua vida. Senhor nosso Deus, pela criação da filha, dos netos, pela vida no seu lar, Senhor nosso Deus e Pai. Assim também pedimos pelo Wagner e agradecemos pela sua vida, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito através dele e pelas suas atividades, pelos seus ministérios. Senhor nosso Deus e Pai, peço que o Senhor seja com ele, seja com a família, tanto da Célia como da família dele, confortando seus corações, fazendo entendê-lo, Senhor, que para tudo o Senhor tem um propósito. Assim como o Senhor dá, no momento apropriado o Senhor leva, mas sabendo que ela está contigo, guardada, gozando da plenitude da vida espiritual, Senhor nosso Deus Pai. Portanto, se conosco, conforta o coração de todos. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém.